Nessa aula do curso SQL, a alma do sistema, eu vou falar sobre o recurso colete, o que é e como usar ele aqui no Firebird. Então, o colete ele serve para indicar se determinado campo será ou não case insensitive. O que é case insensitive? Ele não vai fazer diferenciação entre maiúsculas e minúscula, tá? E ele também define a forma como o select, né? O select é um comando para você fazer busca, né? Como esse select vai conseguir visualizar a acentuação, tá? Nas colunas das nossas tabelas, ok? Então aqui, eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Esse primeiro aqui, eu criei uma tabela teste, cadastrei o meu nome em letras maiúsculas, certo? E esse comando aqui em cima, ó, que eu vou marcar em azul, ele serve para fazer um select. Então, ele está buscando onde o campo nome é igual a Edvan. Perceba que aqui ele encontrou. Já aqui, ó, eu estou fazendo a mesma busca na mesma tabela. A diferença é que eu estou buscando em letras minúsculas. Então, ele não encontrou. Então, nesse caso, eu não usei o colete. Por isso que ele não consegue identificar, ok? E aqui, do lado direito aqui, eu tenho mais um exemplo, onde eu usei o colete. Perceba que eu cadastrei José em letras maiúsculas e com acento no E. E eu pesquisei José em letras minúsculas e sem o acento, e ele foi localizado. Então, aqui, só para você entender, quando você está se falando de programação, cada detalhe é muito importante. Por exemplo, esse texto não é igual a esse texto. Embora esteja escrito a mesma coisa, na programação, cada letra maiúscula, no caso aqui, cada letra maiúscula, ela é diferente de uma letra minúscula. Então, aqui, ó, o D maiúsculo é diferente do D minúsculo, porque a programação ela não olha a letra em si, mas ela olha o código que representa aquela letra, ok? Então, aqui, ó, o José com acento no E não é igual a José sem acento. Então, muitas das vezes, você faz a pessoa que está lá buscando no seu banco de dados, você fez um sistema, a pessoa vai lá buscar, ela nem sempre lembra de escrever José com acento, e muitas das vezes, pela falta desse colete na sua tabela, a pessoa acaba não vendo todas as informações que ela precisa. O mesmo acontece aqui, ó, abraço com o uso de C cedilha. Eu coloquei essa palavra porque foi a que eu achei no momento, tá? E aqui a palavra abraço sem o C cedilha. Aqui o Antônio com o acento circunflexo no O e o Antônio sem o acento circunflexo. Então, o colete é para quê? Para que quando você vai fazer uma busca, esses detalhezinhos de diferença, no caso de acento, letras maiúsculas e minúsculas, sejam ignorados, ok? Então, vamos lá para o banco de dados para eu mostrar para você como usar esse colete nas nossas tabelas. Então, estou aqui com o Flame Home aberto, vou dar 2 cliques aqui no nosso banco, e aqui a gente já criou a tabela teste, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito sobre o nome do banco de dados, escolher a opção executar um código de SQL, uma query, certo? E aqui eu vou segurar Ctrl, rolar a bolinha do mouse para ele crescer aqui o tamanho da fonte, e a gente vai criar uma nova tabela. Então, ó, create table, que significa criar tabela. Vou chamar essa minha tabela de pessoa, e aqui eu vou criar os campos dessa minha tabela. Primeiro campo, né, de toda a tabela que eu for criar, você sempre vai ver o ID seguido do nome da tabela e do tipo números inteiros, tá? Agora o nome, ó, eu quero que seja um campo do tipo texto, que suporte até 100 caracteres. Aí é aqui que a gente vai usar o colete, tá? Então você vai escrever colete, e aqui na frente você passa o colete que você quer. Eu não conheço nenhum outro além desse WinPTBR, ok? Quando você determina isso daqui, ó, na frente do seu campo, você está dizendo para ele não fazer diferenciação entre maiúsculos e minúsculos, não fazer diferenciação entre acentos e não acentos, ok? Depois aqui do nome, eu vou colocar aqui um campo endereço. Não escreve endereço com C cedilha em nome de campo, ok? Então, esse campo também vai ser do tipo texto. Eu vou colocar 60 caracteres para ele. E também vou colocar o colete WinPTBR,
Esse colete é interessante você usar ele aonde você vai fazer buscas. Por exemplo, talvez aqui você tenha um campo chamado município, mas você não vai disponibilizar a busca pelo município quando você vai desenvolver o seu sistema, por exemplo, em Excel, que no caso é o que eu utilizo, né? E em C#, que é o que eu utilizo também. Então, em uma dessas duas linguagens de programação, no caso o Excel, né, não é uma linguagem de programação, mas ele tem acesso ao VBA, que é uma linguagem de programação, ok? Então, em uma dessas duas, eu não vou fazer a busca pelo município. Então, não há necessidade de eu colocar colete WinPTBR. Mas aí, fica a seu critério. Então, já criei os dois nomes, eu vou criar a chave primária da minha tabela. Lembrando que eu sempre utilizo o campo ID como chave primária. Pode haver situações que eu utilize um outro campo. Então, para você criar o colete, você vai especificar na frente do campo, antes da vírgula, colete WinPTBR. Ok? Vamos dar um F4 para confirmar essa operação aqui no banco de dados. Aqui ele deu um erro, ó. Quando ele der erro, o que você vai fazer? Você vai vir aqui embaixo, ó, nesse quadrinho aqui, do lado esquerdo vai estar a posição da linha, qual esse erro se encontra, e do lado direito vai estar a posição da coluna. Deixa eu só ver se é isso mesmo, ó. Na verdade, não é ali, não. O erro ele vai apontar. Aqui ele não está aparecendo, né? Aqui, na verdade, ó, o erro é isso aqui, ó. Esse nome que eu coloquei ID integer, mas seria ID da pessoa, tá? Esse nome aqui não existe no nome de campos. Deixa eu dar um F4 de novo, só para eu tentar identificar esse erro para você aqui dentro. Então, aqui nessa codificação de erros, ele não está mostrando aonde o erro está, ok? Mas eu vou gerar um erro aqui de propósito para você ver, ó. Por exemplo, aqui eu vou colocar ID da pessoa, vai ficar certo. E aqui eu vou retirar a vírgula, aqui nessa separação aqui. Vou pressionar F8 para ele cancelar, ok? E vou pressionar F4 novamente, ó. Agora sim ele está dando erro e está dizendo aqui, ó, token unknown primary. Então você já sabe que o erro está perto da palavra primary, ok? Tá aqui, ó. O erro está perto dessa palavra. E aqui em cima ele está dizendo, está na linha 5, na coluna 5, certo? Aí o que você vai fazer, ó? Você vai olhar aqui, que do lado esquerdo vai aparecer a linha, do lado direito vai aparecer a coluna. Aí você vem aqui no mouse, ó, clica sobre alguma informação, perceba que ele está na linha 3, tá vendo aqui, ó? Linha 3, que no caso é essa linha aqui, o cursor, tá? E ele está na coluna 7. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, vai ficar fácil para você identificar. Então, ó, o erro está na linha 5, na coluna 5. Então, a linha 5, coluna 5. O erro está aqui, ó. Tá vendo aqui? 5, 5. Aí, o que está faltando aqui? O código SQL, ele entende tudo numa única linha, tá? De tudo, se você não achar o erro, o que você faz? Você deixa tudo na mesma linha. Porque aí você vai conseguir encontrar o erro de forma correta. Aí, pressiona F8 para ele finalizar aqui e pressiona F4 novamente, ó. Agora ele vai dar na linha 1, na coluna 127. Então, basta você deixar o mouse aqui, ó, e ir até lá embaixo ele ficar na coluna 127. Aí você vai saber exatamente onde ele está, ó. Tá aqui. Então, dessa forma, você dá para entender que o erro está nesse espaço aqui. Então, coloca aqui a vírgula, certo? Deixa eu voltar ele para a posição original. Vou colocar aqui novamente a vírgula, vou pressionar F4, agora ficou tudo azul, certinho, e vou pressionar F5. Então, é dessa forma que a gente utiliza aqui o colete WinPTBR, que é a versão, né, o tipo de colete aí que a gente vai usar. Então é isso, se você gostou aí do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar e acessar aqui o meu site que vai ter aí bastante coisa legal lá para você, inclusive alguns cursos gratuitos. Então, forte abraço e até a próxima.